História 1. Peço ao Santo Padre que toque este momento e o torne realidade para todos nós, pois todos nós somos parte dele, embora seja mais difícil para alguns. Ronald Phil Chambers nasceu no estado do Texas em 30 de setembro de 1955. Ronald Chambers foi condenado a 35 anos por roubo agravado e faleceu aos 56 anos. Ele cumpriu 18 anos e morreu na prisão em 19 de janeiro de 2012. Quando Chambers morreu na prisão, ninguém reivindicou seu corpo. Nenhuma família, nenhum amigo ou companheiro de prisão. Então, o estado do Texas assume o papel, usando presidiários para realizar o trabalho que a família deveria fazer. O diretor James Jones diz que, independentemente do crime, a vida ainda está presente. Eles cometeram um crime e estão presos, mas ainda são seres humanos. Neste dia, os presidiários enterraram 5 pessoas. Antes que o quarto e o quinto caixão fossem colocados no chão, eles fizeram uma parada no topo da colina, algo raro. Faz você se sentir bem ver que é uma família para vir e fazer um serviço, para se despedir e ter um enterro adequado. Os familiares não queriam reivindicar o corpo, mas queriam se despedir, ter alguns minutos em oração com o capelão, que estava parado longe o suficiente para não ouvir, mas perto o suficiente para ver. Leon Dickens não pôde deixar de pensar que poderia ter sido ele. Isso passou pela mente de muitos deles. Poderia ser minha mãe ali em cima chorando de partir o coração, e eu só penso em Deus. Dickens está preso há 16 anos por roubo agravado e está prestes a ser libertado em menos de um ano. Eu digo que poderia ter sido eu porque eu estava indo por um caminho ruim, mas sou grato a Deus por não ter tirado a vida de ninguém ou ferido alguém. Mas poderia ter sido eu. Quando as famílias foram embora, os caixões foram levados para a parte inferior da colina, onde se juntarão aos outros 3. Todos merecem algum perdão e dignidade. Nas próximas semanas, os presidiários farão as lápides, nome, número, data de morte e qualquer mensagem se houver. Elas serão iguais às outras 2.100 lápides no cemitério de Old Bird. Eu sei que minha família não me deixaria ficar aqui. Eles viriam me buscar, pelo menos eu espero. Este terreno de 22 acres na periferia da cidade, o Estado diz que é um lugar respeitoso de descanso para qualquer ser humano. Santo Padre, chegamos ao fim deste breve serviço fúnebre para esses homens. Todos merecem um enterro respeitoso. Somos todos filhos de Deus. Oramos por isso. Este não é o lugar onde esses presidiários gostariam de ser enterrados, mas saibam que seu trabalho não é em vão. Qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento. Não há garantia de amanhã, e eu preferiria estar lá fora do que aqui dentro. Alguns desses caras nem mesmo têm essa chance. Amém. 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 Em Huntsville, Brian New, E-Witness News. História 2. Hospitais assombrados. Clara, uma jovem enfermeira, acabará de começar seu primeiro turno noturno em um antigo hospital. Ela estava animada com a oportunidade de adquirir experiência em sua carreira, mas também um pouco nervosa por conta das histórias assustadoras que circulavam sobre o local. À medida que a noite avançava, Clara começou a perceber algo estranho. Ouvia sussurros nos corredores vazios, sons de passos arrastados e portas rangendo. Tentava convencer-se de que era apenas sua imaginação, mas a sensação de que não estava sozinha no hospital era perturbadora. Enquanto realizava suas rondas, Clara sentiu uma brisa fria passar por ela, mesmo estando em uma área fechada. Ela tremeu e continuou caminhando, tentando manter a calma. No entanto, quando entrou em um quarto isolado, deparou-se com uma figura sombria parada no canto, encarando-a com olhos vazios. O coração de Clara disparou, e ela deu um passo para trás, tropeçando em uma cadeira. A figura se aproximou lentamente, sua presença envolvendo o ar com uma aura de terror. Clara percebeu que algo sobrenatural estava acontecendo e que estava em perigo. Desesperada, ela correu pelos corredores do hospital,
tentando encontrar uma saída. Mas, a cada esquina, encontrava mais aparições assustadoras, vultos flutuantes, enfermos pálidos e vazios, e até mesmo enfermeiros e médicos zumbis, com rostos desfigurados. Enquanto continuava sua fuga frenética, Clara acabou entrando em uma ala abandonada do hospital. O ambiente era ainda mais macabro, com paredes descascadas e equipamentos médicos enferrujados. Ela ouvia gemidos fantasmagóricos e risadas sinistras ecoando pelos corredores vazios. Em um dos quartos, Clara encontrou um diário antigo, cheio de anotações sobre experiências médicas cruéis e segredos obscuros do hospital. Ela percebeu que aquele lugar era assombrado pelas almas dos pacientes que haviam sofrido nas mãos dos médicos e funcionários corruptos. Decidida a pôr um fim àquela maldição, Clara se armou com coragem e determinação. Ela descobriu um antigo ritual de exorcismo que poderia libertar as almas aprisionadas no hospital. Com a ajuda de um padre local, ela se aventurou em uma jornada perigosa para realizar o ritual e livrar o hospital das forças malignas que o assombravam. Enfrentando desafios sobrenaturais e confrontando o próprio mal encarnado, Clara e o padre lutaram para restaurar a paz no hospital. Com fé e coragem, eles conseguiram realizar o ritual de exorcismo, libertando as almas atormentadas e fechando o portal para o mundo dos mortos. Ao amanhecer, Clara estava exausta, mas aliviada por ter enfrentado seus medos e ajudado a colocar um fim na assombração do hospital. O local agora parecia tranquilo e sereno, como se as sombras tivessem sido dissipadas pela luz da esperança. Desde então, Clara aprendeu que nem tudo é o que parece, e que a força interior e a determinação podem superar até mesmo os terrores mais assustadores. Ela continuou sua carreira como enfermeira, usando sua experiência para ajudar os vivos e honrar as almas que encontrou durante aquela noite sombria no hospital assombrado. História 3. Relato de um cidadão indignado por abandono de necrotério. Ok, vamos dar uma olhada aqui. Parece que as chaves são necessárias. Você poderia ligar para a cidade de Cranston, mas duvido que isso vá te levar a algum lugar. Se você der uma olhada aqui, pode ver que alguém colocou um cadeado de volta nesse portão desde a última vez que estive aqui. Mas obviamente isso não vai impedir ninguém que queira entrar neste lugar. E você pode ver como a cerca está bastante destruída aqui. Pelo menos alguém teve o respeito de colocar algumas bandeiras americanas aqui para os veteranos, mas se você olhar lá dentro, pode ver que alguém arrancou a madeira compensada da porta novamente. Dá para ver que as pessoas estiveram aqui. Se você olhar bem, pode ver o motivo pelo qual a cidade achou uma boa ideia condenar este lugar. Dá para ver que as escadas estão quebradas ou algo assim. Coisas assim. Fico me perguntando se o telhado está pior. Não sei se vou entrar ainda, não quero problemas, mas pensei que seria um bom pequeno vídeo de acompanhamento para as pessoas que assistiram ao meu primeiro. E para aqueles que acharam que eu poderia ter sido desrespeitoso ou que talvez tenha sido uma má ideia levar meus filhos aqui enquanto explorávamos este lugar. Então, isso é para vocês. Certo, vamos dar uma volta ao redor do lado de fora deste lugar. Em 4 meses, absolutamente nada foi feito para garantir a segurança deste lugar. É a mesma cerca. Nada foi feito para melhorar a qualidade deste lugar. A cidade, o estado, ninguém fez nada. Se você olhar, a cerca aqui está toda caída. E bem aqui, atrás desta árvore, é onde muitas pessoas gostam de entrar para acessar o porão. Se você der uma olhada, é só puxar isso para trás e dá para ver lá dentro. Vamos ver se consigo pegar minha lanterna. Nossa, está pior do que nunca aqui dentro. Dá para ver que as pessoas jogaram um pouco de lixo no chão ali. Se você olhar lá dentro, dá para ver alguns caixões. Mas mais uma vez, nada foi feito para garantir a segurança disso. Tem mais danos na cerca ali. Tem mais danos na cerca por ali. Olhando de fora para dentro, se você olhar lá em cima, é onde aquele lindo vitral está localizado.
Ainda não foi danificado, destruído ou roubado, graças a Deus. Ok, vamos dar a volta nos fundos aqui. Você pode ver que a cerca está completamente caída, como sempre foi. Certo, você pode ver aqui que, desde a reportagem da VAR Channel 10, nada foi feito para garantir a segurança deste lugar de qualquer forma. Ainda são as mesmas tábuas de madeira, as pessoas ainda estão entrando aqui da mesma forma. Se você olhar por ali, dá para ver alguns caixões. E assim que você pular aqui, bem do lado esquerdo tem alguns caixões. Está tudo bem, só querendo atualizar todos vocês sobre o mausoléu. Agora estou no porão novamente. Oh, alguém quebrou o vidro lá em cima. Muito triste. Alguém arrancou a porta de novo. Se você olhar, dá para ver que está aberto lá dentro novamente. Então, tudo bem, só querendo atualizá-los sobre o mausoléu. Aqui está em condições ainda piores do que antes. Entre as pessoas vandalizando o lugar, quebrando janelas, alguém abriu a porta de novo, quebrou o vidro. No final deste vídeo, vou ter uma lista de pessoas que ainda se encontram aqui. Então, novamente, não consigo filmar cada uma dessas placas de latão, mas com certeza vou colocar a lista de pessoas. Certo, pessoal, aqui estou no segundo andar novamente. Como vocês podem ver, está tudo praticamente igual aqui, com caixões e tudo mais. Novamente, nada foi feito. Se você olhar, ainda tem restos mortais humanos no chão. É realmente triste ver isso. Como você pode ver aqui, novamente, o telhado está vazando. História 4. Meu nome é Madalena. Sempre ouvi histórias sobre o que acontece nas áreas isoladas dos hospitais durante a noite, mas nunca imaginei que vivenciaria algo tão impactante. Ver vultos, ouvir vozes, tudo isso parecia algo inimaginável e assustador. No entanto, o que testemunhei no necrotério não foi fruto da minha imaginação. Não foi uma alucinação. Foi algo inexplicável. Trabalho na limpeza de um hospital público há 3 anos, e quando realizo meu turno noturno, é comum presenciar coisas estranhas. Perceber movimentos nos consultórios médicos, mesmo quando deveriam estar vazios fora do horário de funcionamento. Ouvir vozes, choros e ver constantemente vultos. No começo, fiquei muito assustada, mas com o tempo e a convivência constante com esses fenômenos, aprendi a encarar de forma menos apavorante. Trato essas entidades com respeito, evitando comentar, julgar ou menosprezar. Quando fui designada para trabalhar na acepção do necrotério, novamente senti aquele medo que dizia não vá. No entanto, decidi seguir minha metodologia bem-sucedida até então, não comentar, não julgar e não menosprezar. A primeira vez passou, assim como a segunda e a terceira. Com a prática e a calma do necrotério durante a noite, comecei a lidar melhor com esse lugar que assusta muitas pessoas. Surpreendentemente, dos locais do hospital onde mais presenciei eventos estranhos, o necrotério parecia ser um lugar onde os espíritos não gostavam de estar. Fiz amizade com os legistas da madrugada. Quando eles não estavam, minha única companhia eram os corpos aguardando autópsia ou remoção para o IML, as geladeiras e as maçãs vazias. Para passar o tempo, às vezes levava meu celular, colocava uma música e realizava minhas tarefas de limpeza. Ao terminar, saía do local e apagava as luzes. Nunca tinha visto ou ouvido nada de diferente no necrotério até aquela segunda-feira que ficará gravada em minha mente para sempre. Como de costume, entrei no necrotério e, embora estivesse vazio, coloquei a placa de piso molhado na entrada. Peguei o material de limpeza e comecei pela área das geladeiras. Assim que troquei de sala, ouvi um barulho muito alto vindo da sala que acabará de limpar. Não sei porquê, mas tive aquela reação que todos têm nessas situações, acho que não foi nada. Continuei meu trabalho. Repentinamente, senti um frio impressionante. Era como se tivesse adentrado um local extremamente gelado.
Eu sabia que estava no necrotério e que a temperatura era controlada, mas aquele clima era muito mais do que apenas uma diferença de temperatura. Algo estava errado ao meu redor. O frio em minha pele era quase tangível. Tudo ficou ainda mais evidente quando as luzes começaram a falhar. A sensação de estar em um filme de terror era cada vez mais forte. Novamente, ouvi o barulho vindo da sala das geladeiras. Eu deveria ter seguido minha regra, ter ficado longe desses eventos, não ter julgado precipitadamente, não ter imaginado que alguém estivesse fazendo algo ali. Se tivesse seguido essa regra, talvez tivesse imaginado que o que quer que estivesse acontecendo naquela sala não era natural e não queria minha presença lá. Mas eu deixei-me levar pela curiosidade e pelo medo. A cada passo em direção à sala, o ar ao meu redor ficava mais pesado, o frio mais intenso, e as luzes piscavam incessantemente. O barulho de movimentos não cessava. Quando meu campo visual abrangeu toda a sala, fiquei imóvel ao presenciar uma cena aterrorizante. Vi uma figura assustadora, um senhor idoso, extremamente magro, seminu, com a pele amarelada e dentes escuros. Seus olhos eram negros, sem refletir qualquer luz. Meu coração batia descompassado dentro do meu peito. Ouvi o ruído horrível que aquela entidade fazia ao puxar uma maca com uma das mãos, enquanto seu dedo indicador, longo e com unhas levemente apodrecidas, tocava a testa de um cadáver. Enquanto isso ocorria, ouvi um grito apavorante de uma mulher. A criatura fez um gesto no cadáver, como se eu não estivesse ali. Eu queria sair correndo, acredite. Mas estava imóvel, prestes a desmaiar a qualquer momento. Queria rezar, mas não conseguia lembrar como começar uma oração naquele momento. Em meio à gritaria, ao frio, aos ruídos e aquela criatura horrível diante de mim, vi quando ela me encarou diretamente. Apontou para mim e balbuciou algo. Em seguida, tocou seus lábios com o dedo, pedindo silêncio. Era como se me pedisse para guardar segredo. Virou-se de costas e se dirigiu às sombras do canto da sala, desaparecendo da mesma forma como apareceu. A temperatura começou a subir. A cena havia terminado diante dos meus olhos, mas continuava se repetindo incessantemente na minha mente. Ainda podia ouvir o grito angustiado da mulher. Aos poucos, recobrei minha consciência em meio ao pânico. Eu não sabia o que aquilo era. Nunca ouvi nem li nada semelhante. Não queria mais ver ou ouvir tudo que presenciei naquele dia. À medida que minha mente recuperava o controle, decidi ajudar a pobre mulher que gritava de pânico. No entanto, ao olhar ao meu redor, percebi que os gritos que ouvi eram meus. História 5. Eu segurei a maçaneta da porta e comecei a puxar com toda a minha força, quando ouvi algo que fez meu sangue gelar. Comecei a ouvir uma música estranha e assustadora. Isso foi uma experiência realmente estranha e assustadora para mim. Eu trabalhava em uma funerária há alguns anos atrás. Também gostaria de mencionar que essa foi a última vez que fumei maconha, só para deixar isso claro. De qualquer forma, em um dia a caminho do trabalho, fumei um baseado que peguei de um cara aleatório, não do meu fornecedor habitual. Coincidentemente, era o meu primeiro dia depois do treinamento, e eles confiaram em mim para trabalhar sozinho. Era por volta das 14 horas quando cheguei ao trabalho, e tudo começou normalmente. Eu odiava o cheiro daquele lugar, tínhamos um bom número de corpos empilhados lá, e eu estava trabalhando em um deles. Virei de costas por alguns segundos enquanto procurava algo, e então ouvi um gemido vindo de trás de mim. Pausei por um segundo para lembrar que alguns corpos ainda têm ar nos pulmões e continuam emitindo ruídos, e às vezes, se movendo. Juntei coragem, me virei, e agora o homem na mesa estava com os olhos arregalados, como se estivesse me encarando. Pausei mais uma vez e disse a mim mesmo que isso era normal. Nesse ponto, já estava começando a escurecer lá fora e começou a chover. Por coincidência, eu sei que isso parece uma história de terror clichê, mas realmente aconteceu.
Minha ansiedade estava nas alturas, então decidi fazer uma pausa. Eu estava com muita fome, então decidi beliscar um pacote de salgadinhos. Foi então que ouvi algo no corredor. Não conseguia identificar o que era. Nesse momento, eu estava suando, mas não estava com calor. Na verdade, eu estava com muito medo. Levantei para ver o que era, no corredor. Não ouvi mais nada, mas algo me deteve antes de chegar à porta. Parei e pensei, estou aqui sozinho. Reuni coragem para entrar no corredor e, ao virar a esquina, vi um dos corpos em pé no final do corredor. Fiquei paralisado, apenas fiquei lá, parecia um filme de terror. Mas, nesse ponto, deveria estar gritando para a pessoa correr, mas eu não conseguia me mover. Pensei comigo mesmo, estou chapado agora. O corpo começou a caminhar em minha direção, e eu recuei. Fechei os olhos por alguns segundos, e quando olhei de novo para o corredor, o sujeito havia desaparecido. Fiquei lá por mais alguns segundos, e de repente, todas as portas do prédio se abriram ao mesmo tempo, seguidas por uma risada. Saí de lá tão rápido e liguei para meu chefe. Ele riu de mim e entrou no prédio enquanto eu esperava no carro. Ele verificou o prédio e tudo parecia normal. Eu pedi demissão naquele exato momento. Não sei, talvez eu estivesse chapado, mas o medo que senti foi real. Desde então, nunca mais fumei nem trabalhei com corpos mortos.